aqui do Estúdio Aberto, porque depois esse nosso bate-papo vai estar também lá no YouTube, né? Vai estar no YouTube para vocês acompanharem tudo que foi nosso programa. feito aqui hoje. Perfeito. E quem que tá com a gente aí? Qual que é o assunto que a gente vai estar falando agora, Adriana? A gente vai falar de inglês. Inglês. Como é que tá o seu inglês, não Adriana? Precisa. O meu inglês, eu estava comentando com ela, não está nada fácil. Eu tentei aqui falar o nome da escola, mas até assim não já saiu. deu... eu vou falar, eu vou me desafiar, eu vou falar, ela vai me corrigir aqui, me conduzir. Mas sabe o que eu já fiz? Eu sei que é sério. Sabe o que eu já falei aqui com a Lívia? Eu já vou procurar me matricular hoje mesmo, porque a gente tem que ter um curso de inglês. Todas as vagas de emprego para você se comunicar, para você fazer uma palestra para outro país, você precisa dominar o inglês. E eu estou aí, ó, gente, não estou fazendo ainda. A gente fala emprego, mas hoje em dia não é só emprego, não. É o dia a dia mesmo. Tudo que você pega tem inglês. Você vai entrar no aplicativo, você vai pegar algum manual, alguma coisa. Então isso no dia a dia hoje é essencial. A gente não pode mais perder tempo. Não. E quem está com a gente aí? A Lívia da Story From Home. É isso, Acertou, Lívia? Me ajuda. Acertou. Study From Home. Acertou. Então a gente vai chegar quando eu me matricular. Palmas então para Adriana, que acertou de primeira. E o que é mais interessante, que durante a trajetória da Lívia, fazendo os cursos de inglês e já dando aula, ela desenvolveu um método muito interessante. Ela vai falar sobre esse método, sobre a metodologia que ela aplica para os alunos já aprenderem aí a se desenvolver. Né? É bem diferente. Mas, primeiramente, Lívia, quero que você se sinta em casa. Seja muito bem-vinda, tá, ao nosso programa Estúdio Aberto. É um prazer ter você aqui. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Vou adorar conversar com você. A gente já está adorando. Lívia, você é daqui mesmo? Conta um pouco de você. Eu sou daqui de Ribeirão Preto mesmo, nascida aqui, vivida aqui. E queria falar um pouquinho da minha trajetória com o inglês, como que tudo começou. Bom, eu comecei como a maioria das pessoas começam estudando um curso básico numa escola de inglês. Durou em uma média de 2 anos, assim, aprendi o essencial, mas eu vi que eu era muito apaixonada pelo inglês. Então, eu resolvi continuar como autodidata mesmo. Depois do curso, eu continuei estudando pela internet, assistindo filmes em inglês, cantando músicas em inglês, lendo notícias, sites didáticos de inglês e até mesmo gravando as minhas tentativas de falar no celular para comparar, aperfeiçoar minha pronúncia. E como eu percebi que eu gostei muito dessa área, eu consegui ajudar meus colegas, eu resolvi fazer faculdade de letras. Então, eu fiz o vestibular. Um detalhe, Adriana, eu passei em primeiro lugar no vestibular de letras. Olha, parabéns, gente. Parabéns. Cadê os parabéns aí? Produção, os parabéns aqui para a Lívia. A gente tá... os aplausos aqui. Em 2017, eu me formei. Em 2021, eu me formei na faculdade de letras. Só que durante a graduação mesmo, eu já tive a oportunidade de trabalhar em variadas escolas, né? Aí entra o nosso tema da conversa de hoje, variadas escolas de inglês e também escolas regulares de ensino fundamental, 1 e 2. Trabalhei como professora de português e inglês também, porque eu tenho habilitação dupla. E hoje eu estou fazendo pós-graduação, eu faço em 2 áreas, metodologias do ensino da língua inglesa e também em docência no ensino superior. Agora, falando da minha experiência nas escolas de inglês que eu tive contato com muitos métodos variados. Então, quando a gente fala de escolas, né, a gente sabe que tem uma grande variedade. Tem também uma grande variedade de metodologias com que o aluno pode escolher estudar. E eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre elas, né? E vou falar no tempo cronológico em que cada metodologia foi surgindo, porque conforme foi se aperfeiçoando a ciência sobre o aprendizado, a psicologia do aprendizado, foram se desenvolvendo várias metodologias. O primeiro método para ensino de idiomas foi o gramática-tradução. Ele é tão antigo, Adriana, que ele era usado por monges nos monastérios para aprender latim e grego, para poder ler os textos sagrados e orar os textos sagrados. Então, esse método, gramática-tradução, como o próprio nome diz, ele se baseia no estudo de regras para escrita e leitura. Temos várias escolas, mesmo sendo um método antigo, temos várias escolas que aplicam esse ensino. Então, lista de regras, lista de verbos, lista de palavras. Só que se percebeu com o tempo que esse método não era eficiente para a comunicação.
Porque nunca havia uma comunicação em inglês entre o professor e o aluno. Era uma coisa mais teórica, né? Então, contra esse tipo de método, surgiu um segundo para fazer um equilíbrio, né? Como uma resposta a essas limitações, né? Que foi o método direto. O método direto, ele foca na fala e na compreensão auditiva. Olha só a diferença. Enquanto um era só escrita, agora é fala e compreensão auditiva. Na aula que segue essa metodologia, ela é totalmente no idioma que está sendo estudado. Então, por exemplo, no inglês, desde a primeira aula, mesmo você do zero, a aula já é totalmente em inglês. O professor fala em inglês com você. É proibido usar português. Então, assim, é um pouquinho, para quem está começando, é um pouquinho chocante. Assustador. Né? Assustador, exato. Porque já pensou, se eu chego lá, você já me atende em inglês? Como que eu vou me comunicar? Pode assustar um pouquinho. Mas, para isso, tem técnicas que esse método tem, né? Que é mímicas, então o professor faz muitas mímicas. Recursos visuais, como imagens, fotos. Mas, sim, a explicação é toda em inglês. Também foi estudado e percebeu-se que esse método apresentou algumas limitações. Não deu a segurança necessária que o aluno precisa para falar em inglês num contexto real de comunicação. O que é um contexto real de comunicação? Saber fazer uma compra, uma ligação para o exterior, enviar um e-mail para uma instituição, fazer um check-in no hotel. Então, o aluno não tinha essa segurança. Aí surgiu um outro método, que se chama audiolingual. Esse terceiro método, ele parte da premissa de que a gente aprende um idioma como uma criança aprende. Então, a criança não começa falando primeiras palavrinhas, só de escutar a mãe e o pai, né? E só depois que vai aprender a escrever, certo? Então, esse método, ele valoriza bastante a fala e a compreensão no início, e depois habilidades de escrita. E começa a integrar essas habilidades juntas, né? Escrita, leitura, fala. Com o tempo, também mostrou que tem algumas deficiências, falta alguma coisa, ainda o aluno não é... Tinha como melhorar. Tinha como melhorar, tem como melhorar. Com o avanço da ciência, a gente chegou na abordagem comunicativa, que é a atual agora. A abordagem comunicativa enterrou essa história aí de que a gente aprende como se fosse com uma criança. Não. Porque o cérebro, Adriana, passa por transformações químicas, como todos os órgãos do nosso corpo, né? Então, quando a gente é adulto, a gente é jovem, a gente não é mais um bebê de 1 ano, né? Então, descobriu que a gente deveria levar em conta o desenvolvimento cognitivo. Então, o desenvolvimento do nosso cérebro no aprendizado de idiomas, no aprendizado em geral. Como que é uma aula seguindo a abordagem comunicativa? Ela valoriza as situações reais de comunicação. Como eu falei, pedir uma pizza em inglês, poder assistir um filme totalmente em inglês. Compreender isso, fazer uso social do idioma. O que é uso social? No dia a dia, né? Em situações importantes. Então, como que funciona uma aula nesse método? Vou dar um exemplo bem prático. Vamos supor que eu tenho uma aula aqui, que o aluno vai fazer, e nessa aula eu pretendo prepará-lo para que ele consiga descrever a rotina dele, o dia a dia dele, né? Qual que é o tópico gramatical que ele precisa estudar? Se é sobre rotina, ele precisa saber tempo presente no perfeito, né? Tempo verbal no presente, né? Fala sobre rotina. Qual que é o tipo de vocabulário que ele precisa aprender? Que tipos de palavras que ele precisa conhecer? Atividades diárias, por exemplo, levantar, tomar banho, escovar os dentes, tomar o café da manhã, ir trabalhar, ir pra escola, ir trabalhar. Exatamente. Que tipos de frases, que perguntas que ele escutaria em uma conversa real sobre rotina? Que hora você acorda? Que hora você vai trabalhar? Que hora que você vai para academia, né? Então, a gente trabalha o reconhecimento dessas questões, reconhecimento auditivo mesmo. Ele escuta, repete, pronuncia, responde. Então, trabalha o reconhecimento de todas essas estruturas, né, separadamente, a gramática, o vocabulário, compreensão auditiva. E depois aplica num contexto real de comunicação. Como que é isso? Mão na massa. Agora a minha parte aí que interessa. Mão na massa. Exemplificando, então. Os alunos se juntam para preparar um diálogo e apresentar na frente da sala, simular uma entrevista, simular uma situação onde ele precisa explicar a rotina dele, né?
situação real de conversação. E isso, Adriana, é de suma importância. É isso que vai dar a confiança que ele precisa para falar lá fora. Então, se ele já praticou na aula, lá fora ele vai ter muito mais chance de conseguir se expressar, porque ele já fez isso na sala. Ele já teve essa vivência real na sala, na aula de inglês, né? Agora eu queria falar sobre a escola, a Study from Home. Isso, eu quero que você fale sobre a escola, apresenta a escola pra gente, porque eu tenho certeza que quem está nos acompanhando agora está adorando tudo isso que você está passando, compartilhando. E agora o segredo, né? A cereja do bolo é a escola, Lívia. Sim. Bom, como eu fui percebendo que os meus alunos nas escolas de Ribeirão não se sentiam seguros, né? Eu também, claro, tinha o meu sonho de ter a minha própria escola, meu próprio negócio, os meus próprios alunos, né? E ter a minha escola, a Study from Home, me deu muita liberdade para escolher o método com que eu ia trabalhar. Esse método que eu acredito que dá essa segurança, né? Do aluno se desenvolver, conseguir se expressar com autonomia. E o método que eu escolhi foi o método Oxford. Ele já existe, né? Ele foi criado pela Universidade de Oxford, que é famosíssima, fica lá na Inglaterra. Os próprios docentes, os professores da universidade prepararam o material, então é um material de ponta que desenvolve todas essas habilidades que eu falei aqui. O método Oxford, ele tem 3 pilares principais. É a filosofia dele, esses 3 pilares. O primeiro pilar é a gramática. Ixi, mas gramática é uma coisa difícil. Por que precisa de gramática? Às vezes os alunos ficam com medo da gramática. Mas não, é algo super simples, a gente trabalha de forma muito prática. E a gramática é de suma importância porque com ela que a gente vai entender a estrutura, o padrão do idioma, como que ele funciona, são as regras. Então, para a gente saber expressar o nosso pensamento de forma ordenada, a gente precisa saber o padrão, como encaixar, a ordem das palavras, isso tudo é gramática. Isso aí entra a gramática. Isso. O segundo pilar é o vocabulário. Então, como eu falei antes, o que é vocabulário? É o conjunto de palavras que existem naquele idioma. Então, quanto mais palavras você conhece, mais ideias você consegue expressar. O vocabulário é o seu conhecimento, o seu léxico, né? Que você tem, o seu repertório linguístico. Quanto mais palavras, mais ideias você mais consegue enriquecido expressar. Ele fica. Mais enriquecido a sua fala, com certeza. O terceiro pilar, muito importante também, como todos, é a pronúncia. O que é a pronúncia? Você saber falar corretamente as palavras, as frases, a entonação. Gente, a entonação do português é totalmente diferente da entonação do inglês. Eu tinha essa dúvida. Se você puder dar um exemplo pra gente. Sim. Além da pronúncia ser muito diferente, por causa da diferença... vou dar um exemplo. O português, a gente tem muitas vogais, é um idioma muito aberto, né? A gente abre bastante a boca para falar português, né? Lindíssimo o idioma português. Só que o inglês, por incrível que pareça, ele é mais similar sonoricamente ao alemão, Adriana. Que é uma língua com bastante consoante, né? Você não precisa articular tanto. Precisa, mas é de uma forma diferente. Diferenciada, né? Então muda tudo. Isso, tem um som... Não sei se o pessoal vai entender, um som mais percussivo, mais batido do que o português, que é bem aberto. Dá o exemplo que você falou pra gente. Ah, sim. Por exemplo, a entonação. No português, a gente fala tudo bem, né? Tudo bem? Geralmente, quando o aluno está começando a estudar, ele vai falar também com as palavras em inglês. How are you? How are you? Tudo bem? Totalmente diferente. Percebe que, na verdade, ele está usando a mesma entonação. Mas o som em si tá saindo totalmente diferente. Quer ver? Vai ficar mais diferente ainda, ó. Se eu falo how are you, é o mesmo som de tudo bem, né? Essa subidinha. Ele finaliza subindo a voz, elevando a voz. Só que em inglês não é assim. Em inglês a gente fala how are you? Você desce. Você desce. How are you? Então, essas diferenciações, né? A pronúncia é a musicalidade do idioma, Adriana. Então, com a pronúncia, a gente soa mais natural, a gente soa mais confiante, soa mais nativo mesmo, soa americano. E a gente aprende também a dar esse sentido da hora da pronúncia que eu vou aumentar a minha tonalidade de voz, vou Exatamente. Trabalhar muito essa parte. Como se fosse cores. Isso mesmo. Da vida, da cores Isso, à voz. É a articulação. Articulação, muito bem.
Quais são os recursos, os materiais com que eu trabalho? Bom, o método Oxford consiste numa coleção de livros que se chama American English Files Second Edition. E tem 2 livros. É o livro de aula, Student's Book, o livro do aluno, e tem também o livro de tarefas para ele praticar em casa. Temos também uma plataforma online, que é a plataforma Oxford. Na plataforma, o aluno vai ter como treinar exercícios online. A própria plataforma corrige para o aluno. Ele faz ali, já mostra o resultado. Como se fosse lista de exercícios online. Ele tem uma tarefa, tem uma não tarefa. É só ir lá com você e voltar para casa, não. A prática, todos os dias, é de suma importância. Ele tem que ter uma disciplina ali também, tem que ter foco no aprendizado. Inclusive, Adriana, como eu tenho muitos alunos que são adultos, eu ajudo o aluno adulto a ter uma disciplina de pelo menos, no mínimo, 15 minutos por dia de estudo. É o suficiente para ele... Claro, quanto mais tempo, melhor. Mas com 15 minutos... Falando no tempo mínimo, que ele precisa estar disposto ali para aprender. Pelo menos 15 minutos. Claro, quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas 15 minutos você consegue trabalhar bem, se aproveitar bem. Né? Além disso, na plataforma, ele vai conseguir baixar os áudios e vídeos. Porque no material, a gente trabalha bastante com áudios. Claro, porque a gente precisa escutar... repetir para trabalhar tudo isso que eu falei sobre a pronúncia, né? Nós temos também vídeos com falantes nativos. Então, a gente faz bastante análise de vídeo com falantes nativos. E temos um seriado, né, que a gente trabalha nas aulas, como se fosse um seriadinho mesmo, um filminho. Cada filminho tem uma cena, por exemplo, um check-in no hotel. Aí, depois da gente assistir, a gente pratica aquele diálogo, depois faz uma simulação, um teatrinho, como se a gente fosse fazer um check-in no hotel mesmo, sabe? E tem também vídeos com pessoas reais, sendo entrevistadas na rua. Fazemos análise, praticamos, copiamos a pronúncia. Então, é muito, muito completo. O método ele é focado em inglês americano. Porque, claro, a gente estuda inglês por causa dos Estados Unidos, né? Isso mesmo. Os Estados Unidos é imbatível. Mas o método, ele trabalha também para o aluno ter um contato global, né? O idioma inglês global, ele tem vários sotaques. Tem o britânico, né? Que é o inglês lá da Inglaterra. Tem o australiano. Então, algumas aulas a gente trabalha também, tem esse contato com outros sotaques. Para o aluno saber que existe, né? Além disso, Adriana, na minha escola eu ofereço aulas extras, que são aulas de conversação. Além do método Oxford, tem aulas extras de conversação e aulas de gramática. O que é aula de conversação? Quando o aluno quiser ter um reforço na parte de conversa, de fala, a gente escolhe um tema e sentamos juntos para bater um papo mesmo que a gente está fazendo, só que em inglês. Às vezes, digamos que o aluno ele tem uma apresentação, um workshop para apresentar ali, e ele tem algumas palavras que ele sabe que ele não vai conseguir pronunciar corretamente diante dessa apresentação. Isso. Então, a Lívia, entra com a metodologia e consegue estar conduzindo, auxiliando, passando para ele técnicas que dá para ele conduzir bem. Com certeza, o método Oxford vai ser de suma importância nisso. E também a aula de reforço de conversação, a gente pode ensaiar caso o aluno tenha uma apresentação em inglês. Isso mesmo. Lívia, e na parte de aulas online, funciona? Totalmente. Eu uso a plataforma Zoom, né? O aplicativo Zoom. E no aplicativo Zoom, eu tenho total liberdade, como se fosse uma sala de aula mesmo. Parece que é um ao vivo, ali você sente dentro das salas de aula. No Zoom eu tenho lousa, eu posso colocar o livro na tela, posso colocar o áudio, posso colocar vídeo, o aluno me vê, eu vejo o aluno, consigo corrigir a pronúncia porque estou ali vendo como que ele está falando. Você consegue ver a articulação dele, se está correta ali para aquela palavra que ele está tentando pronunciar. Por isso que é obrigatório estar com o vídeo ligado. Os alunos envergonhados aí não pode não. E é até uma quebra de timidez, né Lívia? Sim. Consegue fazer assim com vários alunos ao mesmo tempo ou é totalmente individual? Tenho alunos individuais que fazem o VIP e tenho turmas também reduzidas de 2 até 4 alunos. Tem vários planos, Adriana. Tenho turmas grandes também, para quem prefere fazer um grupão maior, é bem diferenciado, tem vários planos. Você tem várias opções. Tem várias opções interessante. Isso. Vale para cada preferência de cada pessoa. Para cada necessidade de cada um. Isso. Lívia, quais as vantagens das aulas particulares? Personalização. Então, o professor particular, ele vai estar focado ali na sua necessidade principal, trabalhar com você, pegar na sua mão
Enquanto se você estiver numa escola que a sala está lotada, você vai ter muitos colegas que às vezes não vão estar interessados. Às vezes o professor é muito... Como é que eu falo? Tem muitas aulas para dar, né? Trabalha em várias escolas ao mesmo tempo. Exemplo disso é a academia. Que a gente tem ali Exato. o professor da academia, que ele fica ali auxiliando a academia inteira, todos os alunos. Então, ali pega o treino, chama ele dá aquela orientada. Isso. E como você disse sobre as aulas particulares, é diferente de eu ter um personal só para mim, que está conduzindo cada movimento. É um risco ali que eu tinha de lesionar, eu já não tenho mais com ele ao meu lado. Exemplo, assim, muito parecido com o que você faz com as aulas particulares. É isso mesmo. Um ótimo exemplo esse. Bacana. A metodologia mais eficaz, tem alguma? Eu sou suspeita para falar. Suspeita pra falar porque é a sua, foi diferenciado, o que você trouxe. Eu escolhi esse método. Você criou ele. Isso. Bacana. Escolhi. Ele já existe, Ele na verdade. existia, mas você adaptou. Isso, exatamente. Adaptou algumas mudanças, colocou Coloquei o meu jeitinho. do seu jeito, como você queria que Exatamente. fosse passado para você. Bacana demais, Lívia. Experiência na área, de quantos anos você já tem experiência como professora? Olha, eu sou professora já há uns 6, 7 anos, mas estou com a Study From Home tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. E nesses 2 anos e meio, Adriana, eu consegui... A maior quantidade dos meus alunos estão aqui em Ribeirão Preto, mas está espalhado no estado de São Paulo, na Bahia, no Paraná e também tem alguns alunos nos Estados Unidos. Todos brasileiros. Gente, ela é muito renomada. O pessoal até fora do país está tendo aulas com a Lívia. Isso é muito interessante, Lívia. Prova de que você busca sempre oferecer o melhor e busca, o que mais importante, busca conhecimento. Está fazendo mestrado. Isso. Então, assim, está sempre aí se atualizando para entregar sempre o melhor. Lívia, flexibilidade de horários das aulas oferecidas. Digamos que eu quero fazer aula, mas eu não tenho ali um tempo muito disponível. Como que você conduz esse atendimento, essas aulas para mim? Sim, existe essa possibilidade também. Eu trabalho com mensalidades e pacotes. Qual que é a diferença? Na mensalidade, o aluno tem um horário fixo, né? Então, vamos supor que ele escolha toda segunda-feira às 20 horas. Então, toda segunda-feira às 20 horas ele tem aquela aula. Agora, vamos supor que, geralmente, quem trabalha com plantão, né, enfermeiros, não pode ter um horário fixo. Então, vai adaptando. Essa semana eu faço na terça à noite, na outra semana vai cair num sábado. Tem essa flexibilidade, sim. Bacana, Lívia, muito bom. Feedback dos alunos, o que os alunos falam quando te encontram, deixa lá uma mensagem para você de como que se desenvolveram, como que está sendo a aula. Para você, como que é esses feedbacks? Os alunos são a minha melhor propaganda. Eu fico muito feliz quando eles vêm contando uma conquista. Por exemplo, eu tenho um aluno dos Estados Unidos que esses dias me contou que finalmente conseguiu fazer uma compra sozinho, numa loja, comprou um móvel, conversando em inglês ali com o vendedor. Tem um aluno que já consegue ler artigos em inglês na internet. Uma aluna que já sente uma certa naturalidade quando ela conversa. Uma outra aluna que é dentista, ela fez uma prova de proficiência, foi super bem, atingiu o nível máximo. E eu estou muito feliz. Parte disso, com a sua metodologia. Viu, Wilson? Que bacana! Você já conhecia essa metodologia aí para aprender inglês? Super interessante. Inclusive, a gente comprova essa metodologia dela exatamente devido aos próprios feedbacks dos clientes, né? Dos alunos dela, que parece assim, dá para se perceber que eles têm um desenvolver mais rápido da pronúncia, da interpretação também, porque não é só eu falar, eu tenho que entender o que o outro está me perguntando, qual que é a forma ali de responder, porque não adianta achar que eu sei inglês, mas eu falo tudo errado lá fora. Exatamente. Aí não tem como me comunicar bem nessa parte. Eu sei já o yes, o no, isso eu sei. Começou bem. Começou bem. A gente vai chegar lá. Um dia quero me comunicar com a Lívia, assim, igual os alunos dela falaram, totalmente em inglês o nosso diálogo, viu, Lívia? Pode deixar, vamos começar. Vamos começar. Lívia, eu quero saber os horários de atendimento, a gente já falou, o endereço, como que faz para achar a Lívia, como que faz para contratar aí uma aula particular ou se tornar seu aluno aí frequente? Bom, geralmente as aulas ocorrem à noite, mas tem alguns horários da tarde também. Sábado, inclusive domingo, eu trabalho, viu, Adriana? Trabalho de domingo, domingo à tarde tem alguns horários, legal. Domingo à tarde. Como que me encontra? Bom, as aulas são totalmente online, né? Então, vai me encontrar pelo Instagram,
também tenho Facebook, tenho YouTube, tenho TikTok. Posso passar meu Instagram? Pode passar, Claro. fique à vontade, Será que o pessoal claro. vai saber? studyfromhome.inglês. Bom, Se não vou- souber, já entra em contato com a gente porque tá precisando do inglês. Está precisando repete do inglês, mais uma isso vez, Vou mesmo. Lívia. repetir. Vou soletrar também, Isso, pode ser? pode. Studyfromhome.inglês. É STUDYFROMHOME. Studyfromhome.inglês. Isso é um marketing sensacional, porque se a pessoa falar, puta, eu não consegui, você já sabe que então você está precisando do inglês. Tá É verdade. precisando. Deixa o seu Precisando de WhatsApp inglês. também. No Sim, WhatsApp o pessoal ótimo. já anota aí os números. Já escreve pra mim certinho. isso. É 169-8152-7115. Perfeito, gente. Vai ficar aí também para vocês acessarem o nosso programa, já se inscreverem, para não perder tudo que a gente falou aqui, as dicas que Vai você tá lá no trouxe YouTube pra depois, gente, né? É. compartilhou. E a gente fala assim que é uma história muito bonita, muito bacana Muito de uma jovem, né? Uma menina, pode-se dizer, começou obrigada. muito cedo. E a gente sabe que o que nós escolhemos fazer vai impactar a vida de outras pessoas. Sim. Eu imagino quantas histórias, quantos feedbacks chega para você desses alunos que conquistaram essa liberdade de conseguir fazer um trabalho. Imagina para ele, lá nos Estados Unidos, ele morando lá sem saber fazer uma compra, como falar com os atendentes. Imagina para ele como que foi gratificante Sim. ele ter essa liberdade de fazer a compra sozinho, É uma sem precisar. satisfação. É muito bom ver o aluno feliz. Eu me Isso, realizo nisso. é a gratidão total que você tem, né, com Sim, tudo com isso. certeza. Bacana, Lívia. Ô Wilson, mais alguma pergunta para Lívia? Não, Ficou perfeito. alguma coisa Lembrando- assim que você quer perguntar para ela? Alguma dúvida sobre as aulas? Perfeito, Lívia. Não, foi tudo esclarecido. Lembrando que o estúdio está aberto para você voltar mais vezes aqui. Conforme for chegar perguntas, dúvidas, a gente já vamos deixar tudo anotadinho para marcar mais um tempo. Porque se deixar, a gente vai falando. Porque não é um acaba. assunto Bastante assunto, né? gostoso demais assunto para gostoso. falar, um assunto assim e necessário. Sim. Hoje a gente sabe que existe um déficit muito grande de pessoas saberem falar inglês. Sim. Isso vai impactar, como você disse, em tudo. Tudo. No atendimento, no aeroporto, em tudo. Com certeza. Com certeza. Lívia, obrigado por estar Muito com a gente obrigada. aqui. Até a próxima, tá certo? Eu que agradeço. Até Breve a a gente próxima. bate mais um papo Lívia, aí na próxima em gratidão. inglês. Gratidão Obrigada. pela sua presença. Quero você aqui mais vezes, tá? Pode deixar, vou Obrigada, voltar. obrigada mesmo. Obrigada, de coração. Adriana. Obrigada.